Vozes e Histórias, um podcast de Brito Semedo. Bem-vindos ao terceiro episódio do Vozes e Histórias. Em Cabo Verde, o mar é mais do que horizonte. É memória, sustento e futuro. É nele que se espelha a nossa forma de estar e de viver. É neste episódio que surge o Ocean Summit 2025, a realizar-se a 7 de novembro em São Vicente, dedicado à literacia do oceano e à participação das comunidades costeiras. O convidado deste episódio é Paulo Veiga, presidente da Fundação Carlos Albertino Veiga e ex-ministro do Mar. Juntos, navegaremos entre passado, presente e futuro para compreender como o mar pode unir ciência, economia e cidadania. Paulo, bem-vindo ao terceiro podcast. Como é que o mar moldou a nossa forma de viver e o desenvolvimento das comunidades costeiras? Bom, antes de mais agradecer esta oportunidade e é um prazer estar aqui com o meu tio Brito Semedo. Obrigado. Tio do coração, não de sangue, mas de coração, que eu acho que é mais importante. Afinal das contas, somos todos uma família neste nosso pequeno planeta azul. Eu acho que a primeira coisa que temos que alterar é não falar o mar como se fosse uma coisa distante. É do mar é que vem a vida, é do mar é que vem o oxigênio, é do mar que este planeta consegue capturar o dióxido de carbono, é do mar que vem a maioria da proteína que nós consumimos, é do mar é que vem as soluções e os avanços medicinais que temos e portanto, o mar somos nós e nós somos o mar. É engraçado que o planeta Terra tem mais de 70% do planeta Terra é coberto por água. E o corpo humano? Qual é a percentagem que tem? É incrivelmente o mesmo. Temos mais água do que qualquer outra matéria no nosso corpo humano. Portanto, quando perguntamos como é que moldou, nós fazemos parte do mar. E infelizmente, devido a outros conceitos, que era devido à nossa história, que eu nem me atrevo a entrar neste tema frente do Brito Semedo, mas a nossa história é que nós somos um país onde existimos porque fomos descobertos e depois fomos povoados por castigo, contra a vontade. A verdade é essa. A mãe África trouxemos escravos, mas mesmo os portugueses que cá chegaram e os europeus que cá chegaram também era uma forma de castigo. Portanto, e este é a nação cabo-verdiana. Por isso que há muita confusão e eu acredito que a nossa história tem que ser contada como ela é e não como dependendo dos interesses, porque aí é que está o nosso problema. Enquanto nós não conhecemos a nossa história, nós vimos do mar, nós fomos construídos, nós somos uma nação e um povo e uma cultura porque estamos separados dos continentes, estamos no meio das ilhas. E foi a junção de dois povos que quem estava no continente achava, ok, não estás a portar bem no continente europeu, mandamos para ir gerir Cabo Verde. Depois iam à África, compravam escravos que eram vendidos pelos próprios africanos e traziam aqui. Depois a história toda que eu deixo e que o Brito Semedo sabe melhor que nós todos, e daí nasceu um povo resiliente, um povo que foi ensinado a não gostar do mar e a pensar no mar como um fator de separação, um fator de tristeza. Eu costumo dizer, é só ir aqui no Brasil, na Chada Santo António, para ver quantas casas é que têm janelas voltadas para o mar. Sim. E, portanto, e por não ter... Portanto, nós somos o mar. E aí
a fundação e eu acreditar plenamente que temos que fazer a literacia do oceano para podermos voltar a ser daquilo que somos. Paulo, ocorreu-me quando estava a explicar a questão do mar e a importância do mar e da água, que nós vivemos os nossos primeiros 9 meses no meio da água. Exatamente. Sim, no ventre da nossa mãe. E a própria geração de Cabo Verde resultou dessa, como acabaste de explicar, das caravelas que vieram de um lado e depois o barco que trouxeram os escravos do outro lado. Portanto, nós estamos entre navios. E as ilhas estão navegando entre essas, ainda agora vamos dizer, esses dois continentes, como acabaste de explicar muito bem. Eu recordo-me de ver redes de pesca a secar ao sol, ouvir histórias em crioulo à beira-mar e escutar mornas que choravam os navios perdidos, como o Ildude, palhabote que ligava São Nicolau a São Vicente, ou Matilde, veleiro bravense tragado pelo Atlântico em 1943. O mar sempre foi parte da nossa identidade, feito de viagens, encontros e saudades. Em síntese, do mar nós herdamos memória e identidade. A pergunta que vem a seguir: o que é que distingue o Ocean Summit 2025 como envolve as comunidades? Portanto, o objetivo aqui eu costumo dizer que parece simples, mas pelos vistos é mais complexo do que nós temos. Porquê? Porque quando falamos da literacia do oceano, as pessoas pensam isto é complexo, é uma palavra pouco comum. Não usamos na gíria. Eu estive a procurar para saber na gíria como é que se diz a literacia e não é muito utilizado. Mas o que é isso da literacia? É o conhecer, o saber e o agir. Eu defino a literacia, seja ela do oceano ou de qualquer outra coisa, é conhecer, saber e agir. E como é que nós, no oceano, fazemos isso? Quem conhece o oceano? De certeza, eu conheço pouco, mas nasci na prainha, portanto devo conhecer um pouco. Mas não há ninguém mais do que o pescador, do que o surfista, do que a peixeira e das comunidades costeiras que sofrem não só pela mudança climática ou pelas tempestades ou por o que acontece sempre quando o mar está revolto, mas também pela calmia, pela paz que traz, pelo som e pelo todos os recursos que nós extraímos do mar. E portanto, temos que ouvir essas comunidades, temos que envolver essas pessoas. Depois temos os investigadores, os catedráticos, os cientistas, as universidades, os navios chamados Explorers X, que já foram aqui em Santo Antão descobrir a montanha e já nos mostram o que é que nós temos no fundo do mar. Até levaram o nosso Presidente da República a 500 metros de profundidade para ver, para conhecer um território nosso que a maioria dos cabo-verdianos não conhece e não conhecerá, provavelmente, porque ainda é muito dispendioso chegar lá. Mas tudo isto está no nosso planeta. E nós gastamos trilhões. Os países envolvidos, nós, Cabo Verde, infelizmente não, mas os países gastam trilhões para conhecer o espaço quando ainda não conhecemos 10% Sim. do nosso oceano. Do que nós temos no nosso próprio planeta. E portanto, o que nós queremos fazer é dar a conhecer, criar esta curiosidade, ir para o espaço dentro do nosso próprio planeta. Um dia haveremos de viver no fundo do mar. Haveremos de entender a linguagem dos golfinhos, das baleias. Haveremos de perceber que há outras inteligências e que pode haver outras vidas e outros sistemas. Como vamos descobrir, todos os anos se descobre
um coral novo, uma esponja nova, que pode tratar o cancro e outros tipos de doenças, ou que pode fazer a cosmética e que pode fazer isto. Portanto, nós estamos num sistema, infelizmente, que resolvemos fazê-los em silos, quando somos todos integrados. Tudo o que nós fazemos aqui afeta tudo o resto, e tudo o que acontece no resto nos afeta. E é essa o objetivo da Fundação com o Oceano e com a literacia, é conseguir trazer e fazer mais pessoas e mais coisas, estar consciente do que nós todos podemos fazer diferente e podemos conhecer melhor o nosso planeta. E se conhecermos, podemos apaixonar, e se apaixonarmos, já sabemos, um ser humano apaixonado defende sempre. Sim. Paulo, podes dar um exemplo concreto da participação comunitária? Olha, eu tenho várias, mas eu gosto, tive, enquanto membro do governo, a viver em São Vicente durante seis anos. E há uma comunidade que eu tenho que admitir, levo muito carinho, que é a comunidade de Salamanca. É sempre uma referência. É uma referência. Porquê? Eles usam um motor de popa só quando não há vento. Eles fazem os botes de pesca artesanal. Sim. Eles usam a vela para ir a Santa Luzia pescar e para regressar. E só usam um motor para isso. E enquanto fui membro do governo, tivemos um teste piloto para mobilidade elétrica marítimo, que é testar um motor elétrico para ir a Santa Luzia e voltar. E fomos a Salamanca. E foi aí que nos disseram, mas nós já somos sustentáveis. E eu disse, mas podemos ser mais sustentáveis. Ok, vão à vela, mas quando precisarem, Sim. podem usar um motor elétrico que não usa combustível. Sim. E, portanto, eu acho que esta comunidade é um exemplo que deve ser replicado, deve ser levado especialmente às escolas. E quando eu digo escolas, não estou a falar de liceu nem de secundário, estou a dizer de primárias, porque é aí que mudamos a nossa mentalidade consumista, a nossa mentalidade de conservar o planeta, de proteger do que nós vivemos, porque muitas vezes não temos essa consciência. É bonito ver a ciência e o saber popular a partilhar o mesmo palco. Uma peixeira que descreve as mudanças do mar dá uma lição tão valiosa quanto um cientista, certamente. Tal como nos faluches de outrora, onde cabiam capitães, os capitões e marinheiros, hoje precisamos de todos, que todos embarquem, das escolas às comunidades costeiras. O Oceano Summit mostra o mar como espaço de ciência e de comunidade. Qual é o que futuro podemos desenhar quando juntamos conhecimento, economia e mar? Eu acho que é um futuro brilhante, se conseguirmos envolver todos. E eu acho que aqui é essa a importância. É perceber porquê que as comunidades costeiras, que têm os pescadores, as peixeiras, os agricultores, que sobrevivem disto e que têm o conhecimento e o know-how, defendem arduamente o que eles fazem. Se associarmos aqui, sem superioridade nenhuma, a cientificidade das coisas, a tecnologia, para dizer, olha, já pescamos muito chicharro, ou a cavala, e precisamos pescar outro, e este está ali, ou está acolá, porque é que não devemos pescar ou proteger os tubarões que estão na lista de perigos? E se conseguirmos ligar tudo isto e com a proteção
contra o plástico, contra a poluição. O que é que isto faz? Não tira a economia, não tira o sustento, cria um valor adicional às gerações vindouras, que é uma coisa que me parece que nós no mundo estamos a viver para hoje e estamos a esquecer. Mas como o Brito Semedo já sabe, eu sou pai ainda. Mas há quem já é avó. E sempre se diz, o avó é muito mais afetivo e mais permissível ao neto do que os pais. Mas é isso, nós queremos que o nosso DNA continue neste planeta. Precisamente. E se queremos que isto continue, temos que protegê-la. Se tivesse de escolher, então, uma prioridade para amanhã, qual seria? Eu, se tivesse que escolher uma prioridade para amanhã, seriam 2. Só para a coisa. Portanto, era amanhã introduzir nas escolas primárias de Cabo Verde e em todas as escolas a educação sobre o oceano e sobre a natureza e como é que o ecossistema funciona. Mas de forma prática. Levando peixeiras, pescadores, surfistas, ambientalistas para as escolas para sensibilizar, para mostrar a realidade sobre isso. A outra era ensinar todos os cabo-verdianos a nadar, que é uma coisa que eu tenho muito caro. Tenho miúdos que eu conheci, de miúdos que infelizmente já não estão cá neste mundo porque afogaram. Ao ir, há uma coisa que faz parte de nós. Como bem disse no início, nós passamos 9 meses dentro do ventre e não afogamos. Como é possível que nós vivemos rodeado de água, num país que mais de 90% é água, e podemos ter cabo-verdianos que não sabem nada? E o número é gritante. É gritante porque não há um estudo concreto, mas estima-se que mais de 60% dos nossos pescadores não saberem nadar. Portanto, mais de 60%? Portanto, estima-se. Porque nunca aprenderam a nadar, nunca foram-lhes ensinados a nadar. Nós aprendemos a nadar naturalmente. Não temos... Há alguma escola de natação que conheça? Consegue-me nomear as escolas de natação? É muito pouco. São Vicente. Eu conheço em São Vicente. Eu conheço. Sim, mas estamos em Santiago. E estamos a falar de São Vicente. Portanto, somos 9 ilhas. E quantas piscinas, seja ela natural, seja ela construída em terra, que existe em Cabo Verde? Quantas piscinas municipais? Que escola é que ensina natação? Portanto, nós Paulo, temos que mudar a nossa mentalidade para aí. E isso seria, no fundo, seria, antes de ensinar sobre o mar, é ensinar a estar com o mar. Paulo, eu tenho dito às pessoas que isto tem a ver com a nossa identidade, que é a seguinte. Cá em Santiago, se formos recuar em termos de história, isso fica no nosso ADN, as coisas más, os ataques, as coisas, vieram pelo mar. Do mar não vieram as coisas boas, e é só vermos como é que o reflexo, as casas são construídas de costas para o mar. Porque a própria cidade da praia, depois dos ataques da Ribeira Grande, Cidade Velha, a construção é de defesa e por isso está de costas viradas para o mar. Então as pessoas de Santiago têm eu estou a dar este exemplo cá da cidade da praia. São Vicente é o contrário. As coisas boas sempre vieram para o mar. E a cidade nasceu por causa do porto. Abraça tudo quando chega. É diferente. Por isso, quando eu dei exemplo de escola, houve uma experiência cá, logo a seguir à independência, de gente que veio de São Vicente com essa mobilidade, que abriu um clube naval. Penso que era o Clube Naval. E desapareceu. Nós não temos desportos náuticos na praia, por exemplo, Santiago. Vai surgindo alguma coisa, estou a dizer, enquanto que São Vicente é diferente. Agora fala da minha infância. Havia o Clube Náutico. Desculpe, estou a falar de infância. Clube Náutico aqui no Gamboa. Sim, é esse mesmo. Eu e um amigo meu, em 2000, tomamos o Clube Náutico para reativar o Clube Náutico. E foi encerrado em 2003 pelo município
porque iam nascer hotéis à volta disto. Portanto, temos que mudar esta mentalidade, mas é em Cabo Verde inteiro, porque eu acho que é verdade que São Vicente é mais voltado para o mar, mas continua a não ser voltado o suficiente. Claro. Eu só estava a dar o contraste. Precisamos realmente assumir o mar como o nosso território. Hoje de manhã, às 8 horas da manhã, estava a ouvir 7 no programa na rádio, estavam a falar sobre a expansão da nossa plataforma. Quer dizer, se já somos menos que 99% mar, vamos ser ainda mais. Uau! É mais de 100%. E nós estamos a liderar o processo e até 2030 devemos ter a expansão da nossa plataforma marítima aumentada, e temos que conhecer o que nós temos, até para o desenvolvimento do país, a sustentabilidade do país, mas todo o resto. Nós falamos em tecnologia, falamos em robótica. Que país melhor do que os ilhéus para desenvolver robótica marítima? Vamos desenvolver espacial? Pois. Vamos desenvolver... Não. E, portanto, nós temos aqui as condições para ser líderes a nível mundial em muitos aspectos. O nosso oceano aqui é muito rico, Cabo Verde é muito rico, e isto aprendi graças a estar no governo, que temos zonas mortas, ditas zonas de zero oxigênio, várias no nosso oceano, mas também temos vários vulcões ativos que são uma fonte da vida. Sim. No nosso fundo oceânico. Portanto, nós podemos ter riquezas enormes, e se voltarmos e se conseguirmos construir as futuras gerações para serem engenheiros, economistas, mas tudo ligado ao mar e ao oceano, nós conseguiremos explorar sustentavelmente o nosso maior território. Paulo, se o oceano foi a nossa escola de resistência, ele pode ser a nossa universidade de futuro. Assim como outrora os faluchos cruzavam as ilhas, hoje nós podemos cruzar saberes, linguagens e experiências. Entre tradição e inovação, o mar é o nosso maior capital. Cabo Verde pode ser ponte atlântica, como disseste, de ciência, economia e desenvolvimento. Que mensagem gostarias de deixar aos cidadãos sobre o mar como futuro de Cabo Verde? Eu acho que aqui o importante é nós consciencializarmos que não há Cabo Verde sem o mar. Pois. Cabo Verde, se 99,3 ou se é 99,7 ou 99,9 mar, Cabo Verde só existe pelas correntes e os ventos alísios que trouxeram as caravelas até aqui. Seja ela, que a história vai se alterando, seja ela caravelas asiáticas ou europeias ou mesmo do nosso continente africano, que isto depois a história dirá quem é que realmente descobriu isto, mas foi porque navegava-se sustentavelmente através do vento e das correntes e chegaram à descoberta de Cabo Verde. E, portanto, nós temos tudo para ser o centro disto. Não é à toa que temos mais de 200 anos de relação com os Estados Unidos da América. Foi o primeiro consulado no continente africano. Porquê? Precisavam caçar baleias e precisavam de óleo para a energia. Hoje precisamos de outras coisas, terras raras, outras coisas que ainda não descobrimos. E, como eu disse, gastamos trilhões a ir ao espaço e temos aqui perto o fundo dos nossos oceanos, e o nosso território é maior do que a França. Uau! E temos que conhecê-lo e explorar. E isto só através de cooperação, de investigação e de interesse do próprio povo cabo-verdiano, das nossas gentes, não só académicos, atenção, todos nós.
Se voltarmos por aí, eu tenho a certeza que Cabo Verde será um país de sucesso e sustentável e um exemplo a nível mundial para esse efeito, porque todos vão precisar de nós. Da memória, trazemos o mar. No presente, construímos literacia e cooperação. No futuro, o oceano será a ligação que une gerações, ciência, cultura e oportunidades. Os faluches já não navegam, mas o espírito das ilhas continua a balançar com o mar. Cabo Verde é mar, e o mar, quando é cultura e futuro, é sempre promessa de travessia. Muito obrigado, Paulo Veiga, pela tua disponibilidade, pela clareza das ideias e pelo contributo para este diálogo sobre o oceano e o futuro de Cabo Verde. Que esta conversa ajude a reforçar a consciência de que o mar é, ao mesmo tempo, herança e horizonte. Muito obrigado. Muito obrigado.